HM Doctors, meu nome é Ednei Lino e eu estou aqui conduzindo esse podcast, que é o podcast lançamento do curso de Gerenciamento de Leitos Hospitalares. Esse curso que é ministrado pelo professor Marcelo Boegger, é um curso EAD, lançamento exclusivo da HM Doctors. Sim, você que está ouvindo agora esse podcast pode estar comprando o curso através do nosso site www.hmdoctors.com e você vai estar adquirindo um curso que é praticamente inédito no Brasil, pelo menos ele na forma EAD, e ministrado por uma das pessoas que mais sabe sobre o assunto internacionalmente e nacionalmente, que é o professor Marcelo Boegger. Ele é presidente da Sociedade Latino-Americana de Hotelaria Hospitalar e diretor da Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar, coordenador e professor do MBA em Hotelaria Hospitalar do Hospital Albert Einstein. Sejam bem-vindos a esse podcast e prepare-se para saber detalhes sobre esse curso que está entrando como uma das grandes novidades de cursos EAD em 2015 pela HM Doctors. Olá, professor, tudo bem? Eu gostaria de começar essa entrevista perguntando em que consiste o gerenciamento de leitos. Olá a todos que estão ouvindo, é um prazer estar aqui com vocês no estúdio da HM Doctors. Gerenciamento de leitos pode ser respondido de duas formas. Ele é um departamento que gerencia os leitos do hospital, mas provavelmente a melhor resposta vai além da estrutura de um departamento. Ele é a busca que um hospital deve ter em utilizar os leitos disponíveis dentro da sua capacidade existente de leitos da melhor maneira possível, deixando o paciente esperar o menor tempo possível por uma assistência segura e adequada. Qual a importância do gerenciamento de leitos? A importância que ele tem é otimizar a disponibilidade de leitos. Independente do tamanho da estrutura do hospital, as ocorrências existentes de transferências internas e externas dentro de um hospital são inúmeras. E os fatores que podem acarretar em espera de paciente, em tempo de agendamento cirúrgico, tempo de limpeza do quarto, tempo de manutenção da unidade, pode acarretar em tempos desnecessários. Quando isso é controlado a partir de uma política que estruture e adeque as condições de trabalho dentro daquilo que o hospital está preparado para receber, ele consegue gerenciar melhor esses leitos e disponibilizar um tempo de espera menor para o paciente, aumentar faturamento, pois consegue fazer mais num tempo reduzido. E nesse procedimento todo aí de gerenciar os leitos, quem é o responsável? Quem que é o responsável por agilizar esse gerenciamento? É um setor específico? É uma pessoa específica? Quem que faz essa parte? Ou qual setor faz? Excelente pergunta, Ed. Na realidade, esse talvez seja o maior dos problemas e talvez a dificuldade maior de se implantar um gerenciamento de leitos, porque a complexidade é enorme. Ainda que se tenha um departamento cuidando da atividade de gerenciar leitos, a interdependência entre os serviços é enorme e a forma com que esse setor aborda e afeta o movimento cirúrgico, o movimento de transferências, o movimento da higiene, o movimento da manutenção, acarreta em demandas enormes em cada uma das áreas. Então, tem vários donos. O movimento do hospital ocorre a partir de vários momentos e vários movimentos. Existe uma porta de entrada pelo pronto-socorro, por exemplo, que pode gerar um número difícil de prever. Qual é o volume de cirurgias existentes via pronto-socorro? A gente pode ter uma estatística, mas reduzir essa variabilidade pode acarretar em melhores resultados. Então, ter um setor que gerencia isto facilita bastante, centraliza ações. Ter um setor que determina em qual é o melhor leito para aquele paciente ir naquele instante, pode diminuir bastante o desgaste, o tempo de espera desse paciente e otimizar a sala cirúrgica e otimizar leito. Mas não dá para dizer que ele é o único responsável. Responsável é estruturar. A estruturação desse departamento compete não somente ao departamento em si, e sim a um entendimento sistêmico de todos que fazem parte do gerenciamento de leitos, com um objetivo único de otimizar esses leitos, de tentar fazer com que as altas ocorram de maneira mais adequada, a concentração cirúrgica ocorra de uma maneira mais adequada para que não existam gargalos em nenhum momento e que isso seja minimizado ao longo de um dia de internação. Quanto custa implementar, né? E custo-benefício?
Muito bem. O custo de criar um departamento, existe um custo de ter um espaço para que isso ocorra, ter um sistema que contemple os movimentos que existem do leito do paciente em cada setor do hospital, mas principalmente, mais do que um sistema, é um espaço, uma equipe, normalmente uma enfermeira ou uma equipe administrativa que dê suporte a essa enfermeira de gerenciamento de leitos. É o custo fixo de um setor de gerenciamento de leitos. A segunda parte da pergunta é mais importante. Qual é o custo-benefício? Porque, na realidade, a pergunta mais importante seria quanto custa não fazer? Quanto custa não ter o gerenciamento de leitos? Que muitos hospitais não têm, mas mesmo assim gerenciam seus leitos de alguma forma. A questão é que se o hospital começa a ter um movimento importante ou fatores externos que ele não consegue controlar ou simplesmente desconhece, vai se entender que o hospital é daquela forma, que aquilo sempre foi feito daquele jeito e aquilo está relativamente bom. O custo que ele pode gerar em termos de receitas não geradas, faturamentos não realizados em função de tempo de espera maior ou do giro do leito não ser tão bom como deveria, pode afetar em queda de faturamento. O custo do setor, o custo fixo do setor em si não é algo que deve ser levado em conta em termos do tamanho que isto representa, das vantagens que ele gera. Eu acredito que todo setor já tem um setor de gerenciamento de leitos. Alguém gerencia esse leito, ainda que seja de forma informal. A questão é que qual é a autonomia que esse setor tem em relação ao mapa cirúrgico? Qual autonomia que esse setor tem em relação à definição de qual quarto deve ser limpo primeiro? Qual autonomia esse setor tem em relação à interdição de um quarto para fazer uma obra ou uma reforma? Essas questões são importantes e isto a gente vem trabalhando bastante, não só na área de hotelaria hospitalar, é um assunto também de extrema importância para a enfermagem, é um assunto de extrema importância para o corpo clínico que atua no centro cirúrgico, porque todos são afetados ou afetam o gerenciamento de leitos. Esse foi o bate-papo com o professor Marcelo Boerger sobre gerenciamento de leitos aqui no podcast da HM Doctors. Meu nome é Ednei Lino e deixo uma super dica para você que quiser adquirir o curso, entrar agora no site www.hmdoctors.com e adquirir o seu curso com um super desconto de lançamento. Um grande abraço e até a próxima!